Bom dia, irmãos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, um tempo em que nós podemos estudar a Palavra de Deus, e temos feito isso à distância, mas com certeza Deus tem falado muito ao nosso coração e todas as famílias têm podido aprender da Palavra de Deus. Então, reúna aí a tua família e vamos juntos com nossas Bíblias estudarmos a Palavra de Deus mais uma vez, pensando sobre família, dentro desse mês da família. Especificamente hoje, o último domingo do mês de maio, mas domingo que vem ainda falaremos sobre família, mas pensando a ideia que Deus tem nos trazido de sermos famílias fortes para que a nossa comunidade e igreja seja forte. E a nossa oração é para que Deus continue a ministrar muito no seu coração, no coração da sua família, e que todos nós, como família, sejamos não só desafiados, mas também aceitemos o desafio de sermos famílias fortes. Vamos orar para começarmos esse nosso tempo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã que o Senhor nos concede de estarmos juntos com os nossos irmãos para podermos aprender da Tua Palavra. Temos a certeza da presença do Senhor em nosso meio e temos a certeza que o Teu Santo Espírito há de falar muito ao nosso coração, conduzindo a Tua Palavra a cada um de nós e dando-nos todas as condições para colocarmos tudo aquilo que vamos aprender em prática. Muito obrigado, nós assim oramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Durante esse mês, na Escola Bíblica, a gente olhou para a família de Marta, Maria e Lázaro. E hoje nós queremos mais uma vez olhar para esta família e aprender algumas coisas com ela, de tal maneira que a nossa família também seja forte e uma família abençoadora e abençoada. Então eu quero convidar vocês para a gente começar indo lá para João capítulo 11. Abra aí a sua Bíblia, João capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 21. E ao lermos estes versículos, nós vamos já encontrar a primeira lição para a nossa aula de hoje sobre família, de família forte. Então, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso de número 21. Um diálogo muito interessante entre Marta e Jesus. Lembrando, capítulo 11 é aquele momento em que nós vamos ver Lázaro doente, depois Lázaro morre e, por fim, o Senhor Jesus chega e ressuscita a Lázaro. Então, neste processo, tem um momento em que Jesus está chegando e Marta vai, então, conversar com Jesus e depois Maria também vai conversar. Mas os versículos que leremos mostrará para nós o momento em que Marta está conversando com o Senhor Jesus. Então, aí, a partir do verso 21, nós lemos o seguinte: E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Percebem? O que a gente tem aqui, então, é Marta conversando com Jesus. Quando ele chega à casa delas, tendo sabido que Lázaro, seu amigo, estava doente, então ele foi para lá. E quando ele chega, já haviam se passado vários dias da morte de Lázaro e ele já estava enterrado. E a gente vai descobrir nesse mesmo capítulo que a preocupação das pessoas quando Jesus pediu para tirar a pedra, para removerem a pedra, foi que o corpo já estava em decomposição e já estava cheirando mal. E aí então, Jesus fala para tirar a pedra e a história a gente conhece, que ele chama Lázaro e Lázaro ressuscita e sai ali do túmulo. Mas quando Marta encontra com Jesus aqui, ela então começa a conversar com ele. E é possível perceber que ela demonstra algo muito interessante. O que ela fala, olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 21.
se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, o que a gente percebe nesta fala de Marta é que ela tinha a confiança dela é que Jesus poderia fazer alguma coisa antes do irmão morrer. Então, se o Senhor estivesse aqui, enquanto meu irmão estava doente, o Senhor poderia ter curado a ele e ele não teria morrido. Esta é a ideia de Marta. Mas mesmo assim, a gente percebe uma pontinha de fé quando a gente olha o verso 22, porque no 22 ela diz, mas sei que mesmo agora, quer dizer, mesmo agora, depois que ele morreu, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Veja, ela primeiramente entende que algo poderia ser feito se Jesus estivesse lá antes do irmão morrer, mas ela tem lá uma pontinha de esperança dizendo, olha, mas agora eu tenho certeza que Deus te concede aquilo que o Senhor ou você pedir para ele. E aí Jesus fala, teu irmão vai ressuscitar. Eu não consigo entender muito bem o que Marta pensou. Porque Jesus fala, olha, o teu irmão vai ressuscitar. Eu vou ressuscitar o teu irmão, ele ressuscitará. E aí, mesmo tendo dito que agora eu sei que Deus pode conceder o que pedires a ele, o que ela falou para Jesus, depois que Jesus fala que o irmão iria ressuscitar, ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela está pensando naquela ressurreição que acontecerá lá no futuro, quando todos os mortos em Cristo ressuscitarão. É isso que ela estava na mente dela. Percebe? Então, ela acreditou primeiro que Jesus, se ele estivesse lá antes do irmão morrer, ele poderia ter feito alguma coisa. Mas agora que Jesus diz que Lázaro ressuscitaria, ela então diz, não, eu sei que isso vai acontecer lá no último dia. Então fica muito claro para nós que ela tinha realmente uma confiança em Jesus, a fé dela era muito voltada para o passado, primeiramente, quer dizer, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora também demonstra que ela tem uma fé com relação ao futuro. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. A percepção dela do que Jesus poderia fazer naquele momento, ela até acreditava, porque ela fala isso, eu sei que agora Deus te concederá tudo o que pedires a ele. Mas parece que a fé dela mesma estava voltada para o Deus, ou para aquilo que Jesus poderia ter feito lá atrás, e para aquilo que iria acontecer no futuro. E aí a gente tem a nossa primeira lição. Famílias fortes são aquelas que têm fé muito bem fundamentada e firmada em Jesus. Mas não só uma fé naquilo que já aconteceu no passado, naquilo que Jesus fez no passado, mas também, ou somente uma fé firmada naquilo que vai acontecer. E tendo uma fé um tanto quanto frágil no que ele pode fazer agora. Então, a nossa primeira lição nessa escola bíblica é olhar para este posicionamento de Marta, que demonstra ter confiado naquilo que Jesus poderia ter feito. Se ele tivesse estado aqui naquele momento, quer dizer, no passado, meu irmão não teria morrido. Eu sei também que lá na frente ele poderá fazer e vai ressuscitar o meu irmão. Mas e o agora? O agora, ela demonstra uma certa timidez. Eu até sei que agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Mas parece que a força da fé dela estava no que Jesus, no caso, poderia ter feito, passado, e no que ele iria fazer. E o presente. E Marta não está sozinha nisso. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe, por exemplo, Gideão, lá no livro de Juízes, a gente percebe lá no capítulo 6, ele usando uma frase muito interessante. Ele está lá malhando o trigo, porque eles iam recolher o trigo e iam se esconder nas montanhas, porque os midianitas vinham e roubavam tudo o que eles possuíam. Então essa era a prática. Já eles sabiam que os midianitas viriam na época da colheita, então eles recolhiam antes, pegavam o máximo que dava e fugia para as cavernas nas montanhas, para ficar lá escondido. E aí então o anjo aparece para falar com ele. E quando o anjo aparece, ele dá essa ideia de que
confiava nas maravilhas de Deus que haviam sido feitas no passado. Olha lá o versículo 13, se você quiser abrir, ele fala isso. Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais contaram? O que Gideão está dizendo? Eu sei que nós temos um Deus que no passado fez grandes coisas, mas e hoje? Hoje a impressão que eu tenho, ele está conversando com o anjo, é que tudo aquilo que a gente sempre ouviu ficou no passado, hoje não tem nada. A mesma coisa a Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Deus do passado, aquele que agia no passado. Outro texto muito interessante é o da mulher samaritana, lá em João 4. Só que ela, ao contrário de Gideão, ela visualiza o futuro. Eu sei, ela diz lá em João 4, versículo 25, ela diz, quando ele vier, referindo-se ao Messias, ele nos anunciará todas as coisas. E olha só, o Messias estava ali na frente dela. E ela então visualizava o futuro, enquanto Gideão, o passado. E Marta está dos dois lados, ela tanto olhava para o passado, se o Senhor estivesse aqui, como olhava para o futuro. Eu sei que lá na frente isso vai acontecer, mas eles tinham dificuldade com o presente. Jeremias é alguém que conseguiu perceber as maravilhas de Deus no presente. Jeremias, lá no capítulo 32, o versículo 20, é um texto muito interessante, porque ele diz assim, o Senhor fez milagres incríveis no Egito, que são lembrados até hoje, pelo nosso povo, e até hoje continua fazendo coisas maravilhosas em Israel e em todo o mundo. Isso é parte do versículo lá, do capítulo 32, versículo 20 de Jeremias. E esta versão que eu li é da Bíblia Viva. Mas o que deixa claro para nós é que Jeremias, ao contrário de Marta, ele percebia Deus agindo no passado e ainda hoje. Percebendo Deus fazendo milagres no hoje, quando ele estava vivendo situações. E aí fica o desafio para as nossas famílias. Como foi o desafio para Marta naquele dia. Você e eu, nossas famílias, nós precisamos ter uma fé firmada em Jesus, mas não só uma fé que visualiza aquilo que ele fez no passado. Ou só aquilo que ele fará no futuro, mas perceber a ação maravilhosa de Deus, a presença atuante dele no hoje, no agora. Nas pequenas coisas até as maiores coisas na nossa família. É por isso que a gente aprende desde pequeno nas famílias cristãs, por exemplo, a orarmos agradecendo a Deus a cada refeição. Talvez boa parte de nós tenha o que comer. Abre o armário e ainda escolhe. Abre a geladeira e descobre que tem um mau cheiro lá e tem coisas estragadas. Então, boa parte de nós temos em fartura. E é tão comum fazer comida e comer que a gente, às vezes, não percebe a atuação de Deus, as maravilhas de Deus, o milagre de Deus, ali naquela alimentação, a ponto de falarmos, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado este alimento. Nós somos tão acostumados com tanta coisa. Quem assistiu o documentário que sugerimos, né, do Steve Sentz, ele falando quando os índios vieram conhecer a cidade e perguntaram onde que vocês conseguem comida, e os índios ficaram maravilhados, né, quando viram aquele barracão enorme cheio de comida. Nós estamos tão acostumados a ir a mercados, a açougues, acostumados a ir a farmácias, que às vezes a gente nem percebe que isto é a maravilha, a presença atuante de Deus. A gente vai ao mercado, chega lá, tem, vai para o caixa, temos recursos para pagar, às vezes está um pouco limitado, mas ainda assim temos o recurso para ir lá e pagar. Outros de nós já usamos os aplicativos e simplesmente mandamos a lista do que precisamos e a pessoa vem trazendo na nossa casa, a gente nem sai de casa.
Então, o que a gente tem percebido é que nós temos que perceber Deus, a presença dele atuante no hoje e termos a nossa fé firmada nele. E entender que mesmo quando nós passamos por problemas, por dificuldades, ele é o mesmo Deus que fez grandes maravilhas lá no passado, fará grandes maravilhas no futuro e continua fazendo hoje. No caso de Marta e Maria, era o irmão que havia morrido. Primeiramente, a enfermidade, e a gente viu que elas levaram a situação para Jesus, mas agora já estão lidando com a morte, com uma perda. E aí, elas então visualizam aquele Jesus que, se tivesse passado presente, não teria chegado a esse ponto. E no futuro, ele ressuscitaria o irmão como iria ressuscitar todo mundo, todos aqueles que morreram em Cristo. Mas não conseguiam perceber a presença dele ali, e que a presença dele ali naquele momento seria determinante para uma virada naquela situação. Eis o desafio para as nossas famílias, percebermos a presença atuante de Deus e termos fé, e então confiarmos a Ele as nossas necessidades no presente. E sermos gratos pela atuação dele no presente, desde as pequeninas coisas que tentamos citar algumas aqui, até as maiores coisas. Estamos numa época um pouco mais fria, nessa semana fez um frio um pouco mais intenso para a nossa realidade. Tivemos roupas, tivemos cama, cobertores. E o que é isso? Foi o teu braço forte que conseguiu? Jamais. Foi o Senhor quem te providenciou estas coisas, que te deu a saúde para você trabalhar, recursos para você comprar. Então, tudo provém de Deus, do Pai das luzes, né? Lá, mais para frente, no Novo Testamento, a gente vê isso. A família precisa reconhecer a ação de Deus, a presença dele, e não só visualizar aquele Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que curou leprosos, o Deus que salvou uma família do grande dilúvio. E não também só visualizar aquilo que vai acontecer lá, Apocalipse fala isso, mas perceber que nós temos um Deus que está hoje aqui, no último domingo de maio, com a gente, nos dando todos os recursos para a gente acompanhar o culto, nos dando a palavra dele livremente, podendo fazer isso livremente, sem preocupação nenhuma, já tendo tido o café da manhã, daqui a pouco o almoço. Se precisarmos sair, possivelmente teremos um veículo para fazê-lo. Se não tivermos o veículo, possivelmente nossas pernas estarão boas para andar. E mesmo aqueles que estão passando por alguma dificuldade, podem e vão contar com a ação atuante de Deus. E é isso que a minha família e a tua família, nós precisamos perceber, valorizar, adorar a Deus e glorificá-lo a cada instante, das coisas mais simples àquelas mais complexas. Adorar a Deus e dizer: Senhor, muito, muito obrigado. Obrigado pela liberdade que nós temos de ouvir a Tua palavra, né? Esse mês da família, participarmos de palestras tão preciosas. Sexta-feira tivemos a palestra aí voltada para adultos solteiros, divorciados e viúvos. Foram desafiados pela palavra de Deus. No sábado, jovens e adolescentes. Semana que vem ainda teremos para os irmãos da melhor idade, da terceira idade, também para os juniores. Olha quanta coisa que Deus tem feito. Mesmo quando a gente tem notícias ruins, quantas oportunidades que surgem em meio às dificuldades. Então, a nossa família precisa ter fé. Marta e Maria tinham perdido Lázaro. Esse era o grande problema delas. E que precisava da intervenção do Senhor, como de fato aconteceu. A questão é
Qual é o milagre que a nossa família está precisando? Talvez nós temos pessoas na nossa família que estão mortas nos seus delitos e pecados e precisam conhecer Jesus. Precisam aceitar a Jesus como seu Salvador. E, humanamente falando, isso é quase impossível, porque é alguém que tem sido resistente à voz do Senhor. Tem estado com o coração duro, a mente fechada, não quer aceitar de forma alguma. Jesus pode fazer um milagre? Pode. Lembra daquela ilustração que falamos a semana passada, daquele pai que orava em Atos 16:31, acho que é isso. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e ele de joelhos lá, batendo o dedo nesse texto, até ao ponto de furar a Bíblia, e orou para que esse milagre acontecesse, de tal forma que ele começou a ver isto acontecendo, as famílias, os filhos vindo para Jesus. Qual é o milagre que a tua família precisa? Creia que o mesmo Jesus que agiu no passado está agindo hoje, como disse Jeremias. O mesmo Senhor que fez grandes coisas, e até que às vezes a gente fala assim, coisas absurdas, Ele pode fazer hoje. Coisas que foram perdidas, relacionamentos que foram rompidos, podem ser restaurados? Pode. Milagres podem acontecer. E não falamos isso apenas de maneira para entusiasmar você. Não, nós cremos que Deus pode fazer. No tempo dele, do jeito dele, Ele pode fazer. E Ele fará. E fará para que o nome dele, em primeiro lugar, seja glorificado. E não só para que você se sinta beneficiado e egoisticamente tenha o seu prazer. Não, Ele vai fazer e você deve orar para que Ele faça, para que o nome dele seja glorificado. E veremos isto um pouquinho mais à frente. Quando Ele ressuscita Lázaro, isto é motivo para que o nome dele seja glorificado. E não simplesmente para que as irmãs tenham de volta o irmão querido. A ação de Deus é para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas possam reconhecê-lo naquela época como Messias, hoje como Messias Salvador, Senhor de todas as pessoas. Então, creia nisso. O nosso Senhor Jesus não é só aquele que fez no passado e fará no futuro. Ele é o Deus que está atuante hoje, e a gente não pode jamais esquecer disso. No mesmo capítulo 11, a gente vai achar uma outra lição legal. 11, verso 19. Volta aí a página e acha aí o versículo de número 19. Então, todo o contexto a gente já sabe. Olha o que aconteceu. Lázaro tinha já morrido, já havia sido enterrado, e o verso 19 diz que muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Veja aí que o texto diz que muitos judeus estavam lá na casa e tinham ido até lá para consolar Marta e Maria por conta da morte de Lázaro. A segunda lição que a gente vai aprender hoje, já tendo aprendido que nós precisamos ter uma fé firmada em Jesus, crendo que Ele pode atuar hoje como sempre atuou e sempre atuará. Mas a segunda lição agora é que famílias fortes cultivam relacionamentos com outras famílias da comunidade cristã e da comunidade mesmo, da cidade. Famílias fortes têm essa característica de ter relacionamento com outras famílias. E o que a gente percebe aqui, logicamente, lembrando que nós estamos há muitos séculos depois aqui, vários séculos depois de Marta e Maria, mas naquela época, assim como alguns de nós experimentamos quando éramos mais novos, havia um entrelaçamento muito forte entre as famílias, a amizade, a presença de um na vida do outro, essa comunhão entre famílias era muito comum. E o que a gente percebe no texto é que Marta, Maria e Lázaro eram uma família de irmãos solteiros que tinham um carinho muito grande pelas outras famílias e as outras famílias por eles.
Tanto que na hora da dor, quem está lá? Os amigos, outras famílias. Muitos judeus, diz o texto, que foram para lá. E isso é característica de pessoas que têm relacionamento com outras pessoas, com outras famílias. E aí vem o desafio para os nossos dias. Como eu falei, alguns de nós crescemos em uma época em que havia mais esse entrelaçamento de famílias. Um visitava o outro, chegava lá com um bolo, chegava lá com um cafezinho e tinha um tempo ali de bate-papo ao redor da mesa. Hoje o tempo está escasso. Hoje a gente não tem tempo para fazer isso. Hoje a gente não tem até mesmo a disponibilidade ou a disposição, melhor dizendo, para estarmos lá na casa de outra pessoa, tendo um tempo de compartilhamento, de relacionamento com ela, de jogar papo fora. E mesmo as pessoas não vêm para a nossa casa para simplesmente jogarmos conversa fora. No passado, para quem viveu em cidades mais tranquilas, o sentar à rua para conversar com o vizinho era muito comum. Hoje já não tanto por conta da segurança. Quantos de nós não sabemos o nome dos nossos vizinhos? Mesmo estando há vários anos vivendo ali naquele local. Quantos moram em prédios, em apartamentos e não sabem quem são os demais moradores daquele prédio, não conhecem. E aí fica uma coisa muito interessante, porque quando a gente olha para as Escrituras, a gente descobre, por exemplo, o valor que tem um vizinho. Olha lá em Provérbios capítulo 27, Provérbios 27, versículo 10. Um texto que, escrito também há séculos atrás, mas que traz uma lição muito preciosa. Provérbios 27, versículo 10. Não abandones teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem mudes para a casa de teu irmão no dia da tua adversidade, irmão de sangue aqui. Mais vale um vizinho perto do que um irmão que está longe. Mais vale um vizinho perto do que um parente ou um irmão que está longe. Na hora do aperto, quem te socorre? É um vizinho. Diante de alguma ameaça, antes a gente não tinha telefone, berra para o vizinho ouvir. Hoje pega o telefone e liga, no caso para a polícia, alguma coisa do tipo, mas antigamente não tinha isso, você tinha que berrar para o vizinho vir ajudar. Na hora de uma enfermidade, alguém passa mal, o que você faz? Você corre no vizinho. Por vezes você tem até o veículo, mas quem está passando mal é quem dirige o veículo. E aí? Você tem que correr no vizinho para o vizinho poder ajudar. Mais vale esse vizinho perto do que alguém que está longe. E se você não o conhece? E se você não tem aí um certo relacionamento? Então, essa lição ela é até um tanto quanto simples, mas ao mesmo tempo, ela ensina para nós o valor que tem um vizinho. E a gente olha para a história de Marta e Maria e descobre o quê? Que elas tinham relacionamento, ou que eles, como família, tinham relacionamento fortalecido com outras pessoas, de tal maneira que o velório do irmão dela estava repleto de pessoas, e depois eles continuaram tendo um tempo ali com elas para ajudá-las no consolo. Pessoas perto. É tão triste quando nós perdemos alguém e ficamos lá praticamente sozinhos, velando o corpo. E mesmo após isso não temos ninguém que fala, vem comer aqui em casa. Ou eu estou chegando aí, vou fazer uma visita para você. Então é muito bom que a gente tenha essas pessoas e valorizemos estas amizades. Acima de tudo, valorizar a amizade dentro da nossa comunidade, isso é muito importante, mas também com pessoas que não conhecem a Jesus. Para quê? Para que aproveitemos esta estada dessas pessoas em nossas casas, às vezes para um churrasco, para tomar um café, para comer uma pizza, para assistir um filme, aproveitarmos este momento para apresentarmos Jesus para elas. E sermos intencionais, como já falamos aqui com os irmãos, conversar com elas e dizer, olha, eu te chamei aqui, uma das razões é porque a gente quer compartilhar com vocês sobre o amor de Jesus e aquilo que Ele tem feito na nossa vida. O que Ele tem significado para a nossa família, como que Ele tem dado paz para nós, como que Ele tem dado esperança,
como Ele tem acalmado o nosso coração diante de tantas adversidades, e a gente quer falar dele para vocês. E aí, de repente, você fica aí com medo. Puxa, mas eu não sei como falar. Olha, lembra daquilo que Jesus disse para os discípulos. Na hora, não se preocupem, né? Jesus falou com o que vocês vão falar, porque na hora o Espírito falará por vocês. Traga pessoas para a tua casa. E isso é um desafio que eu e você, nós compartilhamos, né? Quando eu digo eu e você, minha família, a tua família, porque nós também temos dificuldade com isso. E temos orado para que o Senhor nos dê o impulso para trazer pessoas e poder então ter esse tempo de compartilhar do Evangelho com elas. Mas Marta e Maria, a gente percebe, a casa estava cheia, muitos judeus estavam lá. Mas é claro, há alguns empecilhos ou obstáculos que podem fazer com que a gente mantenha algumas pessoas afastadas ou tenha dificuldade aí pensando nos vizinhos. E isso talvez, para romper essas dificuldades, vai ter que envolver, às vezes, perdão. Você talvez já está no bairro, tem pessoas que você conhece, mas houve alguma situação em que machucou o seu coração e você não consegue perdoar essa pessoa. Então você vai ter que lidar com isso diante de Deus e perdoar essa pessoa. Você vai ter que também aceitar a pessoa como ela é, ou a família como a família é, para poder ter essa comunhão, esse relacionamento. E vai ter que estar sempre alimentando esta amizade. Isso é um grande desafio para todos nós, diante desse mundo tão individualista que a gente tem vivido, tão correndo cada um atrás das suas coisas e deixando os outros de lado, sempre com um foco muito claro. Eu tenho que alcançar, eu tenho que chegar. E isso significa, às vezes, no máximo, dizer um bom dia e boa tarde para o vizinho quando se encontram na saída e na volta do trabalho, ou para o trabalho. Então, nós, como igreja, precisamos aprender isso. Primeira lição de hoje, uma fé firmada em Jesus, crendo que Ele agiu no passado, agirá no futuro e hoje continua agindo. Segunda coisa, temos relacionamentos com outras famílias, principalmente com famílias não cristãs, buscando influenciá-las para Jesus. Outra coisa que me passa agora pela mente, que eu quero compartilhar com vocês, é que o Senhor fez a sua família como ela é e a colocou no contexto que ela está para que, de fato, você seja bênção. Há pessoas que você vai alcançar que eu, como família, nós como família, não alcançaríamos. Você, de repente, mora na periferia da cidade, bem mais na periferia. É aí que Deus te colocou para você alcançar estas pessoas que moram aí. De repente você está no outro extremo, você faz parte de uma comunidade mais elitizada. Não tem pecado nenhum com isso, isso é bênção. Você alcançará pessoas que eu não alcançarei. Eu já fui colocado em outro local que vou alcançar pessoas que nem aqueles que moram na periferia, nem aqueles mais elitizados, que estão aí da classe média alta ou classe alta, alcançarão. E é legal que a nossa comunidade, nós temos pessoas em todos os cantos da cidade, atingindo pessoas diversas. Há pessoas que trabalham na área da saúde, outros que trabalham na área pública, outros no setor privado, enfim, cada um de nós estamos alocados por Deus em algum lugar para atingir determinadas pessoas. Quando eu paro para orar pelos irmãos da igreja, eu começo a orar, olhar para os bairros. Nós temos gente nos 4 cantos da cidade. Deus é quem nos colocou ali, atingindo pessoas diferentes. Então, usemos isto para a glória de Deus e para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Última lição de hoje, lá em João 12. Volta lá para João, capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos ler aí, já lemos esse texto, mas vamos ler agora novamente com outro enfoque. João 12 fala assim: 6 dias depois, antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Versículo 2, ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem Jesus lá na casa de Lázaro, a quem ele ressuscitara,
e tinha também um jantar. E, ao que dá a entender no texto, havia pessoas na casa, juntamente com Jesus, com os discípulos, Lázaro, Marta, Maria, e o que dá a entender, outras pessoas também estavam lá. Foi oferecido um banquete, um jantar. Muitas pessoas estavam ali. E é neste momento, que a mulher vai lá e derrama perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. Isso enche a casa, isso provoca reação entre as pessoas e entre os discípulos de uma forma mais específica. E as pessoas ali, então, presenciam tudo isso. E o que a gente percebe é que a casa possivelmente está cheia por uma razão até muito interessante, muito simples, mas ao mesmo tempo de algo assim espetacular. Virou atração na cidade. Afinal de contas, quem morava ali era Lázaro. E Lázaro morreu. Lázaro foi enterrado. Lázaro ficou pelo menos uns 4, 5 dias enterrado. Praticamente uma semana ele ficou enterrado. E, de repente, Jesus chega e ressuscita Lázaro. E Lázaro vai para casa. Você ficaria curioso para ver o cara que ficou uma semana enterrado e agora está vivo de novo? E, de repente, é feito um jantar lá, porta aberta. Você ficaria curioso para ir lá e ver? Rapaz, o cara enterrou o cara, ficou lá. Naquela época era uma espécie de gruta, né? Mas ficou morto, o cara estava morto. O pessoal estava até preocupado que já estava apodrecendo o corpo. Será que tem a marca dos bichinhos que começaram a comer a ele? Como que será que está esse Lázaro? Imagina a atração que virou a casa de Lázaro. Os que conheciam a ele, com certeza ficaram alegres porque ele voltou à vida, então foram lá vê-lo. Os que conheciam mais ou menos ficaram felizes também, foram ver. E teve um monte de curiosos, imagino eu, a Bíblia não deixa claro, mas eu imagino isso, que foram para lá para ver Lázaro. Afinal de contas, o cara morreu, gente. Todo mundo sabe que ele morreu. Foi no enterro, agora ele volta à vida. Encheu a casa de curiosos. A atração da cidade, ponto turístico. Tanto que até hoje o nome lá do local, traduzindo, significa lugar de Lázaro. Ficou famoso. Mas o que aconteceu de fato ali é que houve uma reviravolta, uma transformação. E aí vem a lição para nós. Famílias fortes são aquelas que testemunham em si e dão testemunho do poder de Deus em suas vidas. Não necessariamente alguém que morreu e ressuscitou e foi morar lá na tua casa de novo, não. Mas talvez dar o testemunho de, por exemplo, um homem que antes de conhecer Jesus era um péssimo marido, um péssimo pai, um homem que adulterava, um homem, de repente, que bebia, agredia, era mal educado, mas aí ele tem um encontro com Jesus, ou é encontrado por Jesus, e passa a ser um homem fiel no seu relacionamento com a esposa, um pai amável, um homem responsável. Quem sabe a mulher, antes de conhecer a Cristo, também era uma mulher que atormentava o marido, descuidada com os filhos, mas tem um encontro com Jesus, passa a ser uma mulher que demonstra amor e respeito para com o marido, amor e dedicação aos filhos. Os filhos, antes de conhecerem a Cristo, eram mal educados, rebeldes, davam trabalho, trazia lágrimas aos pais, mas são encontrados por Cristo, são transformados e hoje são bênção. Bênção para os pais, bênção para a comunidade, não estão mais nos boletins de ocorrência policial como marginais, mas agora são pessoas transformadas. A família que antes era conhecida ali na rua, no bairro, como sendo uma família complicada, agora é uma família transformada, não só nas roupas que veste quando vão para a igreja, mas
As pessoas percebem, antes eram funcionários ruins, mas agora são uma bênção para a empresa. Antes eram patrões terríveis, mas agora foram transformados. E as pessoas ficam então querendo saber o que aconteceu. Enquanto eu preparava essa lição, eu me lembrei do irmão Gumercindo ali na cidade de Taquaral. O irmão Gumercindo, Taquaral, uma cidade pequena, 3.000 pessoas. Ele era alguém que bebia muito, maltratava a família. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. E olha, a vida dele foi transformada. Tanto que o trabalho batista aqui em Taquaral começa na casa dele. E a história é muito bonita. E então ele tornou-se, digamos assim, uma referência na cidade. Por quê? Antes era o homem que bebia, mas agora é o homem que está são com a família, indo servir ao Senhor. E ele, no decorrer da vida dele, ele se afasta de Cristo, mas no final ele retorna de novo para Cristo. E ainda continua sendo um bom exemplo de alguém cuja vida o Senhor transformou. É isso, essa é a ideia que a gente está olhando aqui para o versículo 12 e extraindo essa ideia. Havia ali uma atração, um homem que estivera morto, mas ressuscitou, ou foi ressuscitado. Houve uma transformação. A minha e a tua família, sendo famílias fortes, haveremos e devemos mostrar para o mundo que houve uma mudança em nós, na nossa casa. Nossa família é referência para a glória de Deus, é claro. Certa vez, acho que foi lá numa universidade, em Boston, um professor estava dando aula de cristianismo e um aluno perguntou: professor, o que a gente pode entender, ou o que seria uma definição de cristianismo? Qual seria uma boa definição de cristianismo? E quando o aluno fez a pergunta, o professor olhou pela janela e viu um reverendo, um bispo passando. E o bispo que estava passando era Philip Brooks. E rapidamente o professor disse: ele é uma boa definição de cristianismo. Esse bispo que está passando ali, ele é uma ótima referência de cristianismo. A resposta foi muito interessante, porque a definição que ele entendia de cristianismo era a vida daquele homem, a vida dele, a vida da família dele. Que a minha família e a tua família sejamos referências do verdadeiro cristianismo. Não pelas roupas que vestimos, mas pela maneira como vivemos, pela maneira como falamos, pela maneira como agimos, pela maneira como pensamos, o que somos em cada local por onde o Senhor nos permite estar. Esta é a ideia que a minha família e a tua família, nós precisamos mostrar evidências extremamente claras de que fomos transformados pelo Senhor em todas as áreas. Emocionalmente, a nossa família tem que mostrar que foi transformada pelo Senhor. Relacionalmente, a nossa relação entre os membros da família tem que mostrar evidências da transformação do Senhor. A nossa maneira de lidar com as finanças, com os bens, com aquilo que possuímos, tem que mostrar evidentemente a todos que fomos transformados pelo Senhor. A nossa maneira de nos relacionarmos com pessoas de fora da nossa família. Precisamos mostrar que fomos transformados pelo Senhor. A nossa vivência na comunidade cristã aqui, que a gente chama de igreja, deve mostrar evidências de que fomos transformados pelo Senhor. Tipo, da água para o vinho. Feito o casamento lá em Caná da Galileia. Primeiro milagre, demonstração pública de Jesus, de seus milagres. Mudou da água para o vinho. Antes era assim, agora não é mais. Antes era alguém cujas palavras não valia de nada. Hoje tem valor. Então a minha família e a tua família tem que demonstrar isso.
3 lições nós aprendemos hoje. Primeira, que famílias fortes têm a fé firmada em Cristo, reconhecendo que Ele agiu no passado, agirá no futuro e hoje continua agindo do mesmo jeito, com todo o poder, com toda a graça para a glória dEle. Segunda lição, termos relacionamento com outras famílias, principalmente visando alcançá-las para o Senhor Jesus. E terceira lição, darmos evidência de transformação de vida. E nesse último ponto, já aproveitamos para considerar com você que ainda não aceitou Jesus, que a sua vida pode ser transformada por Ele. E, na verdade, só Ele pode transformar. Só Ele pode transformar o seu desespero em esperança. Só Ele pode transformar o tormento que você tem vivido em paz constante, paz interior, paz que excede todo entendimento e que em meio a todo um mundo agitado, você, mesmo vendo e sofrendo alguns efeitos de tudo isso, terá paz, terá segurança. Transformará a tua solidão em algo, a solidão, mesmo não tendo pessoas por perto, mas você se sentirá acompanhada, porque Ele estará contigo em todo o tempo. Você poderá experimentar tudo o que a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo oferece a todo aquele que entrega o coração a Ele. E, acima de tudo, terá a certeza da vida eterna. Isto é, quando deixar este mundo, estará com Ele para todo sempre no céu. E enquanto você está neste mundo, Ele estará com você o tempo todo. E Ele poderá transformar a sua vida. Fará com que você deixe de ser escravo do pecado deste mundo para servir única e tão somente a Ele, que é um Deus bondoso, que é um Deus amoroso. Basta que você realmente negue a si mesmo e queira seguir a Jesus, recebendo-o como seu Salvador. Fazendo isso, você poderá ter a sua fé firmada somente nele, de tal maneira que você vai perceber Ele agindo na tua vida como agiu no passado e agirá no futuro. Você poderá ter relacionamento com pessoas que andam com Deus e relacionamento com outras pessoas, influenciando-as para que elas também venham para Jesus. E você experimentará a transformação que só Jesus pode fazer. Fica o convite que sempre temos feito e você poderá entregar a sua vida ao Senhor Jesus, convidando em oração para que Ele venha a ser o Senhor e Salvador da tua vida. Irmãos, que Deus possa abençoar a cada um de nós, tenhamos um domingo abençoado e que estejamos prontos aí para a nossa transmissão à noite, todos em culto, celebrando ao nosso Deus. Um bom domingo a todos e fiquemos na paz do Senhor. Mais uma vez, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelas lições aprendidas e oramos para que em tudo possamos ser conduzidos pelo Teu Santo Espírito para vivermos o que aprendemos e experimentarmos aquilo que somente o Senhor pode nos dar. Oramos também por aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador, que possam fazê-lo, que possam experimentar algo maravilhoso que é andar com o Senhor, que é ter uma vida contigo. Muito obrigado, que eles aceitem ao Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.